Sejam bem-vindos, começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. A internacionalização das marcas faz-se de diversas formas, mas patrocinar uma equipa do Mundial de MotoGP é talvez das mais ousadas. Hoje viajamos a bordo da Gresini Racing e de uma marca portuguesa com 68 anos de história que patrocina esta equipa. Tudo para ver na segunda parte do Jogo Económico. Já sabe, use o hashtag Jogo Económico para comentar os temas que vamos ter em debate. Para já, dou as boas-vindas ao Nuno Vinha e ao Rodolfo Alexandre Reis e vamos, sem mais demoras, para o hat-trick. Lançamos para debate 3 números que marcaram a semana. Rodolfo, vamos começar esta edição do hat-trick com o Manchester United e com Cristiano Ronaldo. Obrigado, Zé. Cumprimentar também a ti e ao Nuno Vinha. E falamos de 114 mil euros. É quanto o Cristiano Ronaldo vai perder por semana no Manchester United na próxima época. Isto são as consequências da não qualificação do Manchester United para a Liga dos Campeões, algo que acontece pela primeira vez nos últimos 20 anos e que vai obrigar a equipa inglesa a fazer cortes, nomeadamente nos ordenados dos jogadores, que vão ser um corte de 25%, no caso de Cristiano Ronaldo, equivale a estes 114 mil euros, já que o atual ordenado anual de Cristiano Ronaldo no Manchester United são 30 milhões de euros, sendo que a massa salarial total do clube é de 251 milhões de euros por época. E precisamente pelo facto da Liga Europa pagar muito menos, e é muito por isso menos. que o United vai fazer então este corte, não só em Cristiano Ronaldo, no salário de Cristiano Ronaldo, melhor dito, mas também noutros atletas, precisamente nos atletas, nos futebolistas que ganham mais dinheiro por semana. Nuno, esta é uma consequência natural de uma equipa que não se vai qualificar para a próxima edição da Liga dos Campeões. Não é propriamente garantido que Cristiano Ronaldo fique no Manchester United na próxima temporada. Essa, aliás, vai ser mais uma das novelas deste defeso futebolístico. O que eu te pergunto é, de facto, se Cristiano Ronaldo fará bem em ficar no Manchester United, sente-se que o atleta está a agonizar, o clube não está muito melhor. Bem, em primeiro lugar, boa tarde aos dois. Obrigado mais uma vez. Bem, o Cristiano Ronaldo é o terceiro melhor marcador atualmente da Premier League, tem 18 golos. E o problema do Manchester United nem sequer é os 57 golos marcados, é os 56 sofridos. Portanto, isto há muito tempo que não se via um clube com o potencial e com a qualidade no plantel que o Manchester United costuma ter, com este rácio entre golos marcados e golos sofridos. Estes 18 golos são uma má performance para Cristiano Ronaldo. Talvez não sejam, agora, quando a defesa encaixa 56 golos, não há classificação que resista. Assim, é verdade, a Liga Europa paga muito menos, aliás, nós já vamos falar um bocadinho sobre isso depois, quando estivermos a falar da minha escolha do número, mas do meu número da semana já falaremos sobre isso, mas de facto as despesas, as receitas dos últimos 6 meses do Manchester United, de grosso modo, são 311 milhões de libras, nos últimos 6 meses. E as despesas operacionais, e a grande maioria disto é, como dizia o Rodolfo, os salários dos jogadores são 333. Portanto, há aqui um déficit e o Manchester United, gerido como tem sido gerido, de forma bastante profissional, empresarialmente, digamos assim, sem grandes melancolias e sem grandes traumas relacionados também com adeptos, tem uma obrigação para com os adeptos, mas acima de tudo tem uma obrigação para com a saúde financeira e para com os acionistas, chega à conclusão que com um déficit destes, com um rácio entre despesas e receitas desta ordem, tem que fazer cortes. E o Cristiano Ronaldo é um daqueles jogadores do plantel onde era possível cortar devido ao valor alto que cobra e, portanto, eles decidiram cortar aí. Agora, tu dizias e bem que é possível que ele vá para outro campeonato, sim, ele sempre teve aquela opção, aquela vontade de ser campeão em vários países diferentes, nas principais ligas, talvez França, Paris Saint-Germain, não sabemos. Portugal, quem sabe? Vamos ver o que é que... Eu estava a falar das ligas mais fortes da Europa. Certo, exatamente, mas vamos ver de facto qual é que será o caminho de Cristiano Ronaldo na próxima época. Aparentemente não haverá
a grande vontade de Cristiano Ronaldo em continuar na próxima temporada, e provavelmente o Manchester United também está a fazer contas àquilo que poderá ser a próxima temporada, até porque vem aí um novo treinador. E falamos precisamente no próximo número, Rodolfo, vamos falar da remodelação das competições da UEFA. Que a partir de 2024-2025 vão passar a contar com 36 equipas, tanto na Liga dos Campeões como na Liga Europa e na Conference League. Isto vai fazer com que cada equipa jogue pelo menos 8 jogos contra adversários diferentes, naturalmente. Se mantiver este sexto lugar de Portugal no ranking da UEFA, Portugal vai ter 2 clubes qualificados para esta fase e outro que poderá apurar-se via pré-eliminatória. Estamos a falar naturalmente da Liga dos Campeões, portanto é aqui a UEFA a remodelar todo o seu formato, quem sabe talvez numa tentativa de fazer frente à tão proclamada Superliga Europeia que continua, não desapareceu do mapa, continua adormecida e parece que está por aí para voltar em breve. Mas isto, Nuno, praticamente estes novos contornos das competições europeias, e falando particularmente da Liga dos Campeões, que é aquela que tem mais visibilidade, olhamos para a nova configuração da Liga dos Campeões e isto cheira um bocadinho a Superliga Europeia. Eu não sei se eu percebo a ideia, mas não sei se isto agrada muito a alguns clubes que tinham aquela ideia de jogarem só entre os maiores, porque a partir do momento em que nós estamos a alargar e estamos a possibilitar jogos com equipas diferentes, todas com equipas diferentes de vários locais, não sei como é que seria a questão dos potes, como é que seria essa organizada. Eu na verdade ainda não sei como é que isso se vai processar. Mas o alargamento não era uma ideia da Superliga. A Superliga, pelo contrário, queria reduzir... Não, nem estava a falar particularmente dessa ideia do alargamento. Estava a falar na ideia concreta de existirem mais jogos e de todos os jogos, pelo menos daquela primeira fase, serem contra equipas diferentes, não é? Exato, eu percebo a questão da Superliga, pelo menos do ponto de vista do Real Madrid, que foi um dos clubes que mais impulsionou isso, era precisamente limitar o acesso. E, portanto, limitando o acesso, tornando a competição uma competição praticamente por convite, estava a garantir automaticamente jogos de alta visibilidade e alto interesse por parte dos telespectadores, logo uma divisão das receitas televisivas maior para cada uma fatia maior de um bolo, eventualmente até podia ser mais pequeno, mas a fatia era maior para cada uma das pessoas que comia o bolo. Portanto, aqui estamos a alargar, eu não sei em que medida é que isso afeta a distribuição para estes clubes mais poderosos que, enfim, acho que nunca desistiram da ideia da Superliga. Acho que há muitas questões ainda por resolver, e quando os clubes começarem a questionar a UEFA sobre esta nova competição, talvez venhamos a ter surpresas com a reação que vão ter. O que é certo é que o próximo projeto da Superliga Europeia será naturalmente mais coerente e mais ameaçador para a UEFA. Isso é quase uma certeza. Fechamos este hat-trick, Rodolfo, com um número associado ao novo campeão nacional em Portugal. E apesar de, precisamente como disseste, ter sido campeão nacional, o Futebol Clube do Porto acabou por ver o valor de mercado do seu plantel desvalorizar 25,2 milhões de euros. No arranque da época, o plantel do Futebol Clube do Porto, de acordo com o site Transfer Market, valia 284,5 milhões de euros e terminou a temporada com um valor de 259,3 milhões. De resto, o valor mais baixo do plantel dos três grandes, se olharmos ao plantel do segundo classificado, o Sporting, com um valor de mercado de 261,2 milhões de euros, e do terceiro classificado Benfica, que tem um plantel avaliado em 266 milhões de euros. E de facto temos aqui um novo campeão nacional que perdeu o seu melhor jogador em janeiro e naturalmente o jogador mais valioso que tinha no plantel, e na altura, curiosamente, era também o jogador mais valioso da Liga. Isto de acordo são números do site Transfer Market. Temos aqui um plantel do Futebol Clube do Porto que vai terminar agora este fim de semana o campeonato como a equipa menos valiosa
dos três grandes e com uma perda de 25,2 milhões de euros, como referiu o Rodolfo, mas a verdade é que existiu aqui um trabalho muito interessante da parte de Sérgio Conceição, também fruto das dificuldades da capacidade do Futebol Clube do Porto em ir ao mercado, em segurar nos jogadores vindos da formação, os tais campeões da Youth League em 2019, exato, e valorizá-los. Foram dos jogadores que mais valorizaram, de resto, neste plantel durante esta temporada. Certo, eu para não queimar tudo aquilo que vai ser as minhas escolhas na terceira parte, eu vou salientar só aqui um ponto curioso. Isto é que esta diminuição de valor, ou melhor, o valor global, o facto do Porto ter o plantel teoricamente mais barato em termos de valor de mercado dos três, só dá mais mérito à equipa e àquilo que é a performance desta temporada. Se não vejamos, são 259 milhões de euros, que é o valor de mercado desta equipa. Até o momento fez 88 pontos. Se nós dividirmos esses milhões por cada um dos pontos, dá 2,9 milhões de euros por cada ponto conquistado no campeonato. E isso compara com 3,74 de cada um dos pontos conquistados pelo Benfica, que foram 71, até o momento. E por aqui me fico, porque isso, na verdade, é um rácio tão bom como qualquer outro, porque, na verdade, o que estamos a dizer é, ok, se o valor do plantel é mais baixo, isso significa que o Porto está a conseguir fazer mais pontos com uma equipa teoricamente menos valiosa, mas que tem tudo para ser muito mais valiosa na próxima época, e cada um destes pontos depois vão se multiplicar e vão aumentar o valor de cada um destes jovens no mercado. Eu olho o PP, o Vitinha, todos estes os rapazes, como tu dizias, que vinham da Youth League, que venceram a Youth League em 2019, estes rapazes nem é preciso mais 2 épocas, se calhar mais uma época, e nós vamos poder começar a ver sucessivos bons negócios por parte do Futebol Clube do Porto, que já vai conseguir, obviamente, uma vez que é campeão, garantir a passagem automática à Liga dos Campeões, que obviamente é pôr-se diretamente, e a partir daí pode ser que o Futebol Clube do Porto consiga ter uma rota de recuperação financeira que bem precisa para as suas contas, que dos 3 grandes eu diria que é aquele que está com mais dificuldades. Temos ainda aqui algum tempo para continuar a conversar, já são números fora do hat-trick, mas são números dentro da atualidade. Nuno, tivemos esta semana a notícia por parte da Benfica SAD que vai ser feito um empréstimo obrigacionista, são 40 milhões de euros. Como é que viste este lançamento deste empréstimo? Naturalmente é uma ferramenta que todas as equipas usam. Nesta altura, como é que vês este lançamento? É uma forma também de revirar. Isto é preciso às vezes, até mesmo nestes mercados, às vezes há umas linguagens um bocado gráficas, é preciso revirar às vezes um bocado a palha e, na verdade, revirar ou renovar aquilo que é a dívida pode ser uma boa ferramenta de gestão e é capaz, pode ser não, é de certeza uma boa ferramenta de gestão e pode ser fundamental. Nós não sabemos ainda como é que o Benfica depois vai amortizar esta nova obrigação. Não sei não sabemos ainda como é que vai ser, mas pode ser uma boa ferramenta. Resta saber o que é que vai fazer com isso. E 40 milhões é só o valor inicial, porque o empréstimo pode ser perfeitamente estendido. Mesmo para terminar, mais um número, ou pelo menos um grande negócio que foi dado a conhecer esta semana, a contratação do Manchester City, a contratação de Erling Haaland, um jogador que vai transferir-se do Borussia Dortmund para o Manchester City. Era muito anunciada, não é? Exatamente, e nós chegámos a falar desse negócio aqui no hat-trick, precisamente quando já se conheciam alguns números e os números eram todos muito, muito sumarentos e daria perfeitamente toda uma edição só do hat-trick. Mas eu posso recordar são 600 mil libras por semana que ele vai ganhar. É muito dinheiro. De facto é aqui a Premier League a demonstrar de facto um músculo financeiro tremendo perante um Borussia Dortmund que, apesar de ser a segunda melhor equipa de uma das mais interessantes Big Five, não tem qualquer tipo de hipótese de segurar um jogador destes para o atual Manchester City. Eu diria que nenhum clube, são muito poucos os clubes da Europa que têm capacidade de segurar um jogador que o Manchester City verdadeiramente queira. E, portanto, quando se está disposto a entrar neste tipo de valores, quando se está disposto, como nós dizíamos há pouco, gastar mais de 500 mil libras por semana para um único jogador de futebol, que aliás vai, como nós dissemos na altura, equivale ao pagamento mensal de pelo menos 3 ou 4 jogadores de topo que
qualquer equipa gostaria de ter no seu plantel, que tinham Na entrada altura direta. disseste, mais um Bernardo Silva, mais um Ruben Dias. Era um Bernardo Silva, um Ruben Dias e não sei, eram uns quantos. E isso de facto faz uma grande diferença. Agora, nós há bocadinho falávamos da Superliga, que a Superliga quer dizer, já existem Superligas, não é? E eu estou a dizer isto de Superliga, já existem clubes cuja participação na Liga dos Campeões é uma questão de saber em qual dos 4 primeiros lugares é que vai ficar. Portanto, nós estamos sempre a falar dos mesmos, estamos a falar de um super Liverpool, de um super Manchester City, de um super Bayern de Munique, de um super Real. Sim, há surpresas e o futebol tem destas coisas bonitas como o Villarreal ou como um clube ganhar assim, tipo, ou o Real Madrid conseguir eliminar nos últimos 2, 3 minutos de compensação, etc. Quer dizer, enfim, é verdade. Mas há super equipas que por si só já constituem uma liga à parte. Elas próprias já constituem uma liga à parte. E essa tendência só vai piorar. Quanto mais estas equipas se conseguem reforçar, quanto mais estas equipas conseguem ter uma performance desportiva e depois financeira, e por sua vez volta outra vez à performance desportiva, isto é um ciclo virtuoso, como se costuma dizer, mais cava um fosso para todas as outras, e na verdade as outras equipas estão lá para ganhar muitos milhões, é verdade, mas com esperanças de vitória muito, muito limitadas, diria eu. Rodolfo, voltas com os números do Hat-Trick na próxima semana. O Nuno Vinha vai regressar comigo na segunda parte para falarmos de MotoGP e de uma lendária marca portuguesa. É já a seguir. Estamos de volta para a segunda parte do Jogo Económico. Que desafios coloca o Mundial de MotoGP a uma marca portuguesa? Nesta edição do programa falamos da Oli, uma marca portuguesa que roda nos grandes palcos mundiais. Dou as boas-vindas a António Ricardo Oliveira, ele é administrador da Oli. Muito obrigado, António, por estar connosco neste Jogo Económico, e começo por lhe perguntar, para quem não conhece, quer explicar o que é a Oli e, de certa forma, como é que se deu a internacionalização da marca? Claro que sim. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Zé Carlos. Obrigado também. Estou aqui convosco. Portanto, a Oli é uma empresa familiar, sediada em Aveiro, que se dedica sobretudo ao fabrico de autocolismos. Embora em Portugal também comercializemos outros artigos de banho, como tubagens, mobiliário, entre outros. Relativamente à exportação e à afirmação internacional da marca, a exportação representa 70% das nossas vendas e, nesse sentido, nós temos a necessidade de encontrar veículos que nos permitam projetar a marca a nível internacional. E a aposta no MotoGP surgiu um bocadinho também neste sentido. Como é que um dia alguém decidiu, acredito numa brainstorm, como é que alguém decidiu que seria uma boa aposta do marketing da empresa em patrocinar uma equipa do Mundial de MotoGP? Eu sei naturalmente que existiu todo um processo que levou ao MotoGP. A Oli já patrocinava equipas de escalões inferiores do MotoGP e chegaram naturalmente à primeira divisão, digamos, desta modalidade. Mas como é que foi essa ideia de começar a apostar em equipas que andam um pouco a dar a volta ao mundo e aparecem todas as semanas nas nossas televisões? Sim, bom, como estava a dizer, a exportação é uma parte muito importante do nosso negócio. E uma das filiais que nós temos é em Itália, onde o motociclismo é muito forte. É muito forte em todos os meios, portanto, todos os stakeholders que nós temos, desde instaladores, arquitetos, projetistas, todos eles gostam de ter a sua moto para fazer um passeio de fim de semana. E outro dos mercados muito importantes para nós é a Espanha, que também conta com 3 grandes prémios no Mundial, e vimos nesta disposição das provas do campeonato uma oportunidade de atacarmos mercados que são muito importantes para nós e onde as pessoas que se relacionam connosco têm um gosto particular pelas motas. Portanto, conseguiríamos alavancar este patrocínio. A decisão em si foi tomada com os nossos sócios italianos, que também são aficionados de motas, e que no passado já tinham patrocinado tanto a Gresini e tiveram muitos anos com a Ducati, enquanto Valsir. E nos últimos anos têm feito outro tipo de apostas, mais relacionadas com o ciclismo, e desafiaram-nos a sermos nós, Oli,
entrar nesta frente das motas. E como disse muito bem, começámos há 3 anos na Moto 2 e na Moto 3. Não é? Exato. Exatamente, também com a Gresini, e foi uma forma também de criarmos relação e de percebermos qual era a atração de uma parceria deste tipo. E no último ano, com os acontecimentos dentro da família Gresini, o falecimento do Fausto e o desejo que ele tinha de constituir uma equipa no campeonato de MotoGP, a esposa e os filhos desafiaram os principais parceiros para subirmos todos em conjunto ao MotoGP, e nós aceitámos. Portanto, discutimos o projeto numa fase inicial, até porque havia algumas indefinições dentro da própria equipa, e quando tudo ficou claro e após alguma negociação, acabamos por aceitar, e para já estamos convencidos que foi a decisão certa. Falou aí de uma situação bastante interessante, o facto da Oli ser uma empresa familiar, nascida há 68 anos em Aveiro. A Gresini Racing, apesar de estar no mais alto patamar dos desportos motorizados a nível mundial, é também uma equipa que tem aqui alguns valores familiares. Aliás, a sua gênese nasce precisamente daí. Quão importante é um patrocinador ter aqui quase uma história semelhante à equipa que é patrocinada? No nosso caso, acho que foi bastante importante, sinceramente. Embora às vezes neste tipo de investimentos esses fatores possam passar um bocadinho despercebidos na tomada de decisão, mas foi importante para nós porque nós dialogámos diretamente com a propriedade e o mesmo aconteceu no nosso sentido. E quando assim é, tomar decisões é mais fácil, é mais rápido, e se houver alguma coisa que não esteja tão bem, também há sempre uma frontalidade e uma proximidade muito grande para deixar isso claro. Para nós, eu creio, mesmo dentro da ativação que temos feito, em todos os grandes prémios, a família Gresini tem estado connosco, predispuseram-se na inauguração de uma célula automatizada que fizemos aqui recentemente na fábrica em Aveiro, para aumentar a nossa capacidade produtiva, predispuseram-se a ter aqui uma moto e o próprio piloto, e este tipo de situações não se verifica com, vamos dizer, as grandes equipas de fábrica não é? do campeonato, exatamente. Só uma equipa com uma estrutura maleável e com mais aceitação aos pedidos dos parceiros é que se pode permitir emprestar a moto, embora isso tenha sido complexo do ponto de vista logístico e de seguros, mas ainda assim é uma abertura muito grande dado ao patamar de competição que estamos a falar. Eu normalmente introduzo o Nuno Vinha nestas conversas, mas esta semana o Nuno quer já arrancar com uma pergunta. Nuno, vamos a isso. Sim, António, em primeiro lugar, boa tarde, parabéns também. E queria só perguntar o seguinte: as vitórias da marca, da Gresini, devem estar a fazer subir o valor do centímetro quadrado nas laterais e no fato dos pilotos. Este êxito pode ser problemático para a Oli? Essa era uma das perguntas que eu gostava de fazer. Pode ser, na altura de rever o contrato, isto pode ser problemático ou não? Bom, eu penso que não será muito problemático, porque na negociação que fizemos com a Gresini, o nosso contrato prevê 2 anos de contrato. Portanto, pelo menos no próximo ano ainda estaremos juntos com a Gresini no MotoGP. Não obstante isso, eu penso que a Gresini terá, após este sucesso inicial, propostas que eram mais fortes até do que a nossa, para estarem na carnagem das motas, mas o contrário também é verdade, ou seja, nós temos tido, a partir do momento em que começámos a ser mais ventilados dentro do circuito do MotoGP, abordagens de outras equipas e até de pilotos, que também têm os próprios patrocinadores, no sentido de se estaríamos ou não interessados em ter uma presença mais forte. Portanto, do ponto de vista da Oli, nesta fase, aquilo em que nós estamos concentrados é em perceber como é que conseguimos explorar ao máximo esta parceria. Aquilo que temos feito é, sobretudo, levar os clientes ao paddock, que é uma experiência super exclusiva, então para quem gosta de motas é uma coisa excepcional. E tem tido impacto nas vendas ou não? Porque eu depreendo que a Oli também tem um setor forte diretamente para o setor empresarial e não tanto para os clientes individuais, correto? Sim, bom, relativamente aos clientes, tem um impacto nas vendas do ponto de vista de clientes potenciais, em geografias onde nós não estamos presentes. E onde agora, por estarmos num circuito mundial, somos vistos. Por exemplo, tivemos no Grande Prémio da Indonésia, que é um mercado onde nós não temos grande representação. A própria Gresini tem patrocinadores da Indonésia e recebemos um conjunto de contactos prospectivos de potenciais distribuidores na Indonésia. A nível de Grande Prémio, nós estamos a reservar estas experiências mais para clientes fidelizados e que de facto merecem
um tratamento diferenciado, e são esses que nos têm acompanhado na paddock, no muro da grelha de partida, e portanto a experiência, para quem gosta, é uma coisa Exato. inesquecível, marcante. António, há um aspecto muito interessante que mencionou relativamente no seguimento da pergunta do Nuno Vinha. Para uma equipa, para uma marca que patrocina uma equipa que está num Mundial de MotoGP, o facto deste Mundial fazer quase o périplo por uma série de cidades, por esse ponto fora, esses grandes prémios funcionam quase como se fossem missões empresariais. Sim, de certa forma. Como é que tudo isso se conjuga? O facto de não Bom, estarem, por exemplo, no mercado e de repente acompanhar a equipa para o MotoGP, o Grande Prémio, por exemplo, da Indonésia, que mencionou, como é que a Oli se dá a conhecer a potenciais clientes num Grande Prémio? Do ponto de vista do contrato, nós temos um conjunto de passos paddock que podemos explorar ao longo do ano. Procuramos concentrá-los nos mercados onde temos uma representação maior. Há grandes prémios onde nós não estamos, e o da Indonésia foi um deles. Procuramos estar em todos os da Europa. 80% das nossas, apesar de exportarmos para 80 países, 80% das nossas exportações estão na Europa. Portanto, também esta preponderância do MotoGP por circuitos europeus numa fase concentrada do campeonato, que é aquela que estamos a passar agora, facilita muito do ponto de vista logístico nós conseguirmos ter os nossos recursos humanos a acompanhar, como disse, em pequena missão empresarial, os nossos distribuidores. Mas do ponto de vista da projeção em todos esses países, em todos esses circuitos, eu acho que esses dois fatores são os que fazem a diferença, ou seja, a exclusividade de uma experiência desta natureza ao longo de 3 dias, né? Seja na sexta-feira com os free practice, onde conseguimos inclusive colocar as pessoas junto do piloto, a dialogar com o piloto. Portanto, os pilotos também têm essa abertura, a experiência é muito engraçada. Mesmo no dia de sábado, nas qualificações, ainda há alguma disponibilidade para dialogar e para trocar experiências connosco. No domingo, naturalmente, já é um dia de concentração e em que isso não é possível. Portanto, este fator experiência é um dos elementos diferenciadores desta parceria. O segundo é a projeção global da marca, não só no sentido que estava a referir, ou seja, estarmos presentes de forma visível em mais países, mas do ponto de vista do posicionamento, ou seja, nós temos o nosso logo colocado ao lado do logo da Ducati, ao lado do logo da Michelin, e isso transmite uma força e uma sustentação do projeto a longo prazo, que é essencial no negócio de exportação, quando nós estamos a vender o nosso produto, que é um autocolismo que vai ficar dentro da parede, a um cliente que está a 10.000 km de distância. Portanto, o fator confiança é muito importante na tomada de decisão de compra do nosso produto, ou de importação, neste caso, e nós conseguirmos projetar-nos a este nível junto destas marcas de extrema solidez ajuda muito e facilita muito a nossa afirmação nestes mercados onde naturalmente somos mais desconhecidos porque são do outro lado do mundo. Eu vou pedir aqui um comentário ao Nuno. Nuno, quão audaz é preciso ser uma marca portuguesa para avançar desta forma para um Mundial de MotoGP? Bem, sem contar com o investimento que deve ser significativo para qualquer marca, eu diria que também há aqui um fator, depende do que é que a marca se quer associar. Eu não sei se é este o racional por trás da Oli, mas MotoGP é uma coisa que tem alguma emoção, tem a ideia de fiabilidade lá dentro, tem a ideia também de alta tecnologia, ou pelo menos tecnologia de ponta em muitos daquilo que são os produtos que existem à nossa frente num grande prémio. Portanto, eu suponho que a parte do racional da Oli estará aí. Também há aquela questão da confiança e do prestígio associado a uma grande competição. Mas eu diria que é uma aposta segura por parte de uma empresa portuguesa, desde que tenha, número 1, capacidade de convencer as marcas de que é um bom patrocinador, que é o que aconteceu com a Oli, e desde que tenha o capital necessário, e neste caso o valor suficiente para fazer um investimento avultado destas características. Mas eu acho que, como eu dizia há bocadinho, o centímetro quadrado está cada vez mais caro, e à medida que o MotoGP continua a subir de notoriedade, só vai aumentar, e portanto é preciso ter muito valor para estar àquele nível, e acho que a Oli neste campeonato também está aqui a dar cartas.
António, a Gresini Racing não é a equipa de Miguel Oliveira. De qualquer forma, acredito que muitos portugueses tenham ficado mais sensibilizados e mais atentos à modalidade, precisamente pela entrada de Miguel Oliveira no grande circo do motociclismo mundial. Pergunto-lhe se esta entrada de Miguel Oliveira também, de certa forma, foi interessante para vocês, apesar de ser concorrência, digamos. Sem dúvida, foi muito importante porque o Miguel no Moto2, eu considero que as pessoas em Portugal não estavam tão sensibilizadas, apesar dos excelentes resultados que ele fez em Moto2, e a partir do momento em que foi para o MotoGP e conseguiu inclusive bons resultados, as pessoas em Portugal, eu acho que isso é unânime, começaram a seguir muito mais o circuito e nesse sentido isso também foi um incentivo para nós, porque ao fim e ao cabo nos primeiros anos da parceria sentíamos que em Portugal não era dado muito destaque nem à Oli, nem ao motociclismo e, portanto, procurávamos explorar isto sobretudo em Espanha, Itália, França, Holanda e não tínhamos em Portugal uma alavancagem tão grande do investimento. Agora sentimos o contrário, não só por estarmos no MotoGP, mas porque os resultados do Miguel põe as pessoas todas à frente da televisão ao domingo e isso também contribui, obviamente, para a nossa visibilidade. Sem dúvida, o Miguel foi um fator muito importante na visibilidade do MotoGP e na nossa. E ainda na sequência da tua pergunta anterior, repara que o Miguel Oliveira teve o patrocínio de uma grande marca, que é a Brisa Via Verde, mas era para o piloto, não era relacionado com nenhuma equipa em si, porque o fator de risco está aqui. Se a equipa por acaso não tiver com uma boa performance, enfim, é por aí que se mede. Agora o piloto é um investimento bastante mais seguro, diria, mais conservador do que aquilo que fez a Oli neste caso. O António que me corrija se eu estiver errado, mas parece-me que é mais seguro investir no piloto daquela maneira do que pôr publicidade na carenagem de uma moto de uma equipa italiana, neste caso. Eu penso que são circuitos diferentes, portanto o piloto naturalmente procura os seus patrocinadores e o Miguel tem patrocinadores, tem muitos deles portugueses, não tanto na moto, imagino eu creio que a KTM é patrocinada sobretudo por marcas estrangeiras e não por marcas portuguesas. O Miguel sim, no capacete nós conseguimos ver algumas marcas portuguesas. Relativamente ao esforço que a empresa tem que fazer, obviamente é um esforço importante, que neste caso é dividido com a nossa filial italiana. E uma das coisas que nós aprendemos nos anos passados é que, paralelamente ao esforço que é necessário no apoio direto à equipa, o pagamento do patrocínio de forma líquida, tem que haver um planeamento muito bom a nível daquilo que são os recursos humanos que depois vão acompanhar as várias etapas e os custos que isso acarreta, não só a nível de deslocações, mas toda a entourage que nós deslocamos. E tudo aquilo que envolve a ativação do patrocínio, ou seja, desde merchandising, a própria experiência no paddock, o facto de conseguirmos proporcionar eventos paralelos ao circuito nos fins de semana de prova. Portanto, eu diria que nós temos um esforço, não de igual montante, mas um esforço também avultado na ativação de uma parceria destas. E aquilo que eu posso aconselhar outras empresas portuguesas que eventualmente tenham interesse em fazer o mesmo percurso que nós, é exatamente isso, um planeamento muito bem definido dos recursos humanos que até durante o dia-a-dia se tem que ocupar da ativação da parceria, através do envio de newsletters, do próprio envolvimento com a mídia. Depois é todo um trabalho, é um trabalho constante, não é, António? Exatamente, nós acabamos por ter um elemento que está dedicado 50% do seu tempo a ativar esta parceria nas formas diferentes e em contacto tanto com a equipa como com os nossos distribuidores nos diferentes países, e depois tudo aquilo que isto envolve em termos de merchandising, desde os chapéus, às camisolas, os famosos calendários, em Itália são muito populares, e portanto tudo isso depois é um esforço que as empresas têm que fazer e que os clientes apreciam, efetivamente. Eu ainda hoje chego a alguns clientes do nosso sócio da Valsir e vejo calendários com 10 anos fixos na parede ou pousados na mesa, porque realmente as imagens que se conseguem são muito bonitas e conseguem a identificação das marcas de forma muito distinta. E para quem gosta de motas, ter ali a moto na secretária ou na parede é um ato de personalidade e acho que as pessoas acabam por ter gosto em fazer isso.
Exatamente. António, diga-me uma coisa, vocês estão no motociclismo, vieram para ficar, têm planeado entrar como patrocinador numa outra modalidade? Neste momento não, nós sendo uma empresa de Aveiro e com uma proximidade grande à nossa comunidade, neste momento temos vários patrocínios a equipas aqui da região. De futebol temos o mais conhecido a Beira-Mar, temos também a Taboeira na área das escolas, em termos de basquete temos o Jogueira, que subiu agora à Pro Liga, também é o Jogueira Oli. Portanto, nós procuramos que a nossa envolvência a nível de patrocínios desportivos seja também parte da nossa ação de responsabilidade social e de proximidade com a nossa comunidade, porque são inclusive clubes onde as pessoas que aqui trabalham, os filhos das pessoas que aqui trabalham, praticam desporto. Portanto, de uma forma ou de outra, nós seremos sempre convidados a participar e a estar envolvidos na vida da comunidade. O patrocínio no MotoGP tem um foco completamente diferente, é algo muito mais para projeção externa, projeção global e para mercados internacionais, ou seja, acaba por haver apenas um grande prémio em Portugal, e isso face ao esforço que nós fazemos em termos financeiros para suster o patrocínio, por Portugal só não teria retorno. Portanto, o patrocínio do MotoGP é algo que nos quer projetar a nível global, com uma marca com grande força, sustentabilidade, e é nesse sentido que prevemos continuar neste circuito que se nos molda-se muito a nós, tanto porque a equipa, como dizia o Nuno há pouco, também é uma equipa que não é um colosso, ali não é um colosso, é um dos maiores produtores na Europa, mas não é um colosso mundial. Portanto, considero que há um match bom entre a dimensão da equipa e a Oli, e isso existe também na ambição, porque apesar da Gresini ser uma equipa familiar, privada e com recursos limitados, também é o caso da Oli, mas ambos corremos para ganhar, não é? A Gresini no MotoGP e nós nos nossos mercados. Tentamos ombrear com os melhores, é isso que a Gresini faz com os meios que tem, e acho que daí há uma analogia boa e uma química boa entre as duas empresas, e é por isso que eu prevejo que a cooperação vá continuar. António, falou aí de mercados e estamos mesmo já a terminar a segunda parte deste jogo económico. 76% da produção da Oli é direcionada para 80 países dos 5 continentes, de resto já tinha dado uma parte desta estatística no início do programa. Vivemos tempos conturbados em que o comércio mundial está ameaçado naturalmente pelo conflito geopolítico que acontece neste momento em território ucraniano. Como é que a Oli tem dado a volta por cima relativamente a esta situação, ou se não vos afeta de todo? Bom, do ponto de vista da procura, eu considero que continua a haver procura. A construção é um setor que todos conhecemos, que os Estados procuram apoiar quando há momentos de mais incerteza, porque é um setor charneira das economias dos países, e nesse sentido é um setor que nós não notamos ainda que tenha parado. Obviamente há alguma indefinição relacionada com o conflito, sim, mas sobretudo com a volatilidade das matérias-primas, ou seja, já após o Covid havia uma grande escalada nos preços das matérias-primas, que traz incerteza às decisões de compra dos clientes, e eu considero que o conflito veio agravar isso e fazer escalar ainda mais os custos das matérias-primas e pôr toda a gente tem que tomar decisões de compra ou de investimento com algumas dúvidas, naturalmente. Mas do nosso ponto... E as cadeias de distribuição, alguma coisa problemática também para vocês? Assim, nós fomos mais afetados, eu diria, no início do Covid, quando a Europa foi mais atingida. Nós temos sobretudo fornecedores europeus, muitos fornecedores italianos, alguns alemães, alguns espanhóis, portanto não fomos tão prejudicados pela falta de fluxos marítimos e contentores vindos da China ou do leste, mas sim da falta, por exemplo, de camionistas em Itália ou de mão de obra em Itália que pudessem produzir os componentes que depois nós integramos nos produtos. A partir do momento em que a Europa começou a ter uma política de vacinação e as coisas se normalizaram, ao contrário daquilo que aconteceu na Ásia, havendo alguma instabilidade, obviamente, por escassez de matéria-prima, mas do ponto de vista da mão de obra e das entregas, as coisas estabilizaram-se. Portanto, eu considero que desse ponto de vista, mais ou menos, estamos estabilizados. António Ricardo Oliveira, muito obrigado pela presença neste jogo económico. Votos de muito sucesso para essa parceria com a Gresini Racing e que possamos vê-los durante muitos anos nas pistas de MotoGP. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, muito boa tarde. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, António. Boa tarde. Até breve, obrigado. Até breve. Muito obrigado e já a seguir seguimos para as escolhas dos nossos comentadores.
Estamos de volta para as escolhas neste jogo económico. Nuno, começamos precisamente pelo número 892 milhões de euros. São 892 milhões de euros, são as perdas da Liga Espanhola, ou seja, dos 40 clubes de futebol profissional em Espanha, por causa do Covid, na época de 2020-2021. O interessante deste número, além de ser uma perda histórica, desde 2012 que a Liga Espanhola não registava prejuízos, o Barcelona representa 481 milhões de euros deste valor, ou seja, 54%. Isto enfim, é a demonstração de que o Barcelona vive um mau momento. É certo que para a próxima temporada vai ganhar, apurou-se automaticamente para a Liga dos Campeões, é verdade, mas mesmo assim vai ter que cumprir aquela regra do 1,4, que é conhecida em Espanha, por cada milhão que quiser gastar tem que acrescentar 4 às receitas. E não sabemos muito bem como é que o Xavi vai reforçar a equipa para o próximo ano, mas o Barcelona vive dias difíceis e a situação financeira do clube mostra o bem. Ele que já era um criativo, agora vai ter que ter criatividade. vai ter que contar com a criatividade financeira para a próxima temporada. De outros também, exatamente. Sim, se tivermos um minutinho só, assim, a Liga Espanhola chegou a um acordo com o fundo britânico, o fundo CVC, para emprestar dinheiro aos clubes. O Barcelona inicialmente rejeitou, mas acho que ainda mantém isso na cartola para eventualmente aproveitar. Mas isso sempre falaremos noutro programa. Sim, exatamente. Ainda tem esse valor à espera na Liga Espanhola. Vamos falar precisamente do teu protagonista desta semana e é o treinador do novo campeão nacional, Sérgio Conceição. É o Sérgio Conceição. 3 títulos de campeão nacional, uma taça, 2 supertaças. Aliás, às vezes diz-se que quando o Futebol Clube do Porto ganhou 2 campeonatos com Jorge Jesus no Benfica, que foi o Benfica que os perdeu, foi o Jorge Jesus que os perdeu. Eu acho que aqui foi o Sérgio Conceição e o Porto ganhar o campeonato. O Sporting fez uma caminhada estupenda, vai em 82 pontos, pode fechar o ano com 85 pontos, mas o Porto já tem 88 e basta-lhe um ponto frente ao Estoril para bater o recorde, para o Sérgio Conceição se isolar como o treinador que ganhou o campeonato com o maior número de pontos, pode chegar aos 91, passar a barreira dos 90. É de facto uma performance excelente para um treinador que ainda por cima perdeu jogadores fundamentais ao longo da época, mas soube puxar a equipa para cima, soube unir o grupo e faz uma caminhada ótima, coroada no Estádio da Luz com mais uma festa do título frente ao grande rival. Acho que é merecido para ele também, como treinador da equipa, da melhor equipa a jogar em Portugal atualmente. Obrigado, Nuno. Até para a semana. O Jogo Económico volta precisamente na próxima semana, sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.